Olá pessoal, mais uma vez com vocês, Luciano da Costa. Eu estou trazendo aqui hoje um estudo sobre esse livro, A Marca da Besta. Mas eu não vou fazer um estudo só sobre o livro, eu vou fazer outras revelações que estão subentendidas dentro desse livro. Esse livro foi psicografado, pelo menos a primeira edição dele foi de agosto de 2010. Ele foi psicografado pelo médium Robson Pinheiro, ditado pelo espírito Ângelo Inácio. Muito bem. Esse livro, A Marca da Besta, ele vai divulgar uma coisa que é uma verdadeira revolução nas psicografias. Esse livro aqui, ele divulga, ele traz muitas informações, e ele traz uma informação que é bombástica. A informação é estarrecedora. Estarrecedora. Fiquem até o final do vídeo que vocês vão ver isso aí. Quem já me acompanha sabe que eu sou um leitor de muitas obras durante décadas do movimento espírita, e para um livro me causar espanto é porque o livro ele é realmente muito forte. Antes de eu falar de que revelação é essa, de que coisa bombástica foi revelada nesse livro, antes de eu falar disso, eu quero dizer que as psicografias de Robson Pinheiro, elas inauguraram uma nova fase na literatura espírita. Elas começaram a tratar de assuntos mais atuais e começaram a tratar de assuntos ligados à política internacional e à política brasileira. Mas não a política partidária deste ou daquele partido, não é isso. Ele vai mostrar nos seus livros a ação das trevas em cima dos políticos, seja de qualquer partido. Como eles produzem, como eles planejam e como eles dominam a mente desses políticos. Entenderam? Muito bem. Isso mostra que nós estamos num momento da Terra diferente. Geralmente os livros do passado, de décadas atrás, falavam sobre temas na época de Kardec, século XVII. Quando tocava em algum assunto, o Brasil era superficial. Aqui foi diferente. Aqui foi diferente. O espírito que psicografa essa obra, o espírito que psicografou essa obra, que é o Ângelo Inácio, que é um pseudônimo, um falso nome que ele usou para não causar problemas judiciais para o médium. Nós sabemos que é o espírito do Carlos Drummond de Andrade. Num determinado podcast, o próprio Carlos Drummond, incorporado no médium, ele traz informações sobre a elaboração desses textos. E é uma grande revolução, porque antigamente o livro era psicografado e ninguém sabia como é feito isso, como é que é feito isso. Tá aí o livro, leiam, a informação é essa, vem do mundo espiritual, o médium é sério, e leiam. Não quero saber como é que é feito esse bolo. Nesse caso aqui, eles revelaram muita coisa. Para elaborar um livro desse, foi chamado vários espíritos. Vários espíritos foram requisitados para falar, montar o texto, e Ângelo Inácio se encarregava de transmitir ao médium. Textos que mexem mais com a área tecnológica. Um determinado espírito foi requisitado. Textos que mexem mais com a questão das premonições, do Armagedon, não é? Um espírito foi requisitado. E assim foi. Muito bem. Esses textos eram todos agrupados. O Ângelo era aquele espírito que era encarregado de estabelecer a relação psíquica com o Robson Pinheiro e passar as informações. Muito bem. Então, isso foi revelado.
o preparo, os escritores, não é? O esforço dos escritores em preparar esse material. Problemas que nunca foram tocados para debater, como problemas econômicos internacionais, problemas de manipulação, de crises mundiais, surgimento de algumas epidemias, e depois os laboratórios, crises na atmosfera do planeta, provocado por máquinas que foram criadas pelos homens para provocar um desequilíbrio na estratosfera e gerar um tufão, um furacão, né, em determinada região, causando ali um prejuízo econômico. E o fato que eu vou narrar aqui. Nesse livro, ele vai falar sobre a figura dos famosos dragões, que são, até o presente momento que nós sabemos, os espíritos mais terríveis que já estiveram aqui no planeta Terra. Os espíritos disseram através do médium Pedro Augusto, que foi falado apenas o que tem na borda do núcleo da Terra, né? Mas na dimensão onde está o núcleo da Terra, na parte central, ainda tem outras coisas que não foi revelado e que talvez seria revelado através dele ou de outro médium. Então, por enquanto, nós ficamos com as figuras dos dragões como sendo os mais terríveis e os senhores do mal, senhores das trevas desse planeta. Muito bem. Esses espíritos possuem uma tecnologia avançadíssima, coisa que nem os magos negros, nem os feiticeiros, nenhum feiticeiro domina essa técnica. Allan Kardec, se eu não me engano, em um livro dos médiuns, ele menciona uma coisa chamada agênere, que seria uma espécie de um espírito que se materializava momentaneamente. E esses agêneres, eles foram criados, eles foram elaborados pelos dragões, particularmente pelo maioral dos dragões, o número 1. E nesse livro, ele vai descrever a atuação de um agênere nos dias atuais, um espírito que foi preparado e planejado para se materializar aqui e atuar em uma determinada família muito rica, substituindo a pessoa. Hoje nós sabemos que, pelo menos até onde me foi passado, até onde eu sei, existem 6 agêneres atuando, 6 espíritos altamente inteligentes e trevosos, materializados no lugar de pessoas famosas, um no Vaticano, um numa família, um na instituição, um na ONU, 6 espíritos trevosíssimos. O assunto é tão sério, mas tão sério, que o próprio espírito que psicografou teve dificuldade de acreditar. E esse espírito foi levado por outros espíritos superiores para determinada região na Europa, onde o agênere estava lá dentro de uma instituição bancária. Ele viu o agênere e depois ele desapareceu. Existe um livro psicografado pelo Robson Pinheiro chamado Agênere, o Agênere, que mostra como é que é o processo dele. Por que informações tão impactantes, tão
tão impactantes, tão fortes e tão atuais estão sendo passadas para nós. Por quê? O que é que há por trás disso? É o momento que chegou. É a transição planetária, é o Armagedon, é o Apocalipse que estamos respirando ele. Há muito tempo eu li uma crítica de um historiador que ele dizia assim: muitas pessoas, eu não lembro se foi Eric Hobsbawm, o famoso historiador judeu que naturalizou-se norte-americano, eu não sei se foi ele. Ele dizia assim: pobre das pessoas que atravessam um momento histórico e não sabem o que está vivendo. Nós estamos vivendo um momento histórico no mundo e que os espíritos da luz estão jogando todas as fichas e os das trevas também. Allan Kardec de volta, espíritos missionários de volta, cercando ele e ajudando, espíritos endividados, mas com a lucidez ajudando também, que sou eu. Eu sou um endividado que tem uma certa lucidez, que estou tentando ajudar o missionário. E o pau cantando. A guerra, a discussão, a batalha, o ortodoxismo dentro das casas espíritas. Alguns irmãos querendo abrir, outros querendo manter. Uns querendo continuar, uns briga entre religiosos, entre irmãos, uma briga terrível entre o pessoal da Umbanda e do Candomblé. A Umbanda não é para cultuar orixá, é para cultuar orixá. Aí vem os temas imbecis que saem, né? Embranquecimento da Umbanda. Para quem estudasse, antigamente ninguém estudava nada. Enfim, uma doidice. Fora aqueles que não são umbandistas, nem são candomblecistas e usam a internet para tirar dinheiro do povo. São estelionatários que usam religião. E aqueles que são umbandistas, se dizem umbandistas, mas fazem o mal. E os que se dizem candomblecistas e fazem o mal. Então, nós estamos... O caldeirão está fervendo. Essa é a verdade. Cada um que se segure na luz do mestre, na oração, na sua reforma íntima, porque vem coisa pesada por aí. Eu não estou amedrontando, nem chamando a atenção de ninguém, não. Vem coisa por aí, porque mais duro do que o coração do homem é o poder de Deus. E Deus vai abrir o coração de muita gente. Nem que seja na dor catastrófica, nem que seja. Porque o que já foi enviado aqui de seres para abrir a cabeça desse povo, eles continuam ainda gritando Barrabás, gritando mal e achando que estão na luz. O pior de tudo é você estar no mal achando que está na luz. Então esse livro, ele foi incrível, ele foi muito atual e ele revelou coisas que um grupo de espíritos, os senhores do mal, planejarem a materialização de um representante deles para atuar encarnado, substituindo pessoas, para tomar conta das famílias, das instituições. Ou seja, a coisa é pesada, não é brincadeira. De um outro lado, também existem os guardiões planetários, que eu vou falar no próximo vídeo meu sobre os guardiões planetários. Esses espíritos, quem são eles? Como se formaram? Qual é a função desses espíritos? E, enfim, é coisa muito grande. A marca da besta, esse livro, na verdade, é o maior indício da gravidade do momento que estamos vivendo. Esse livro não foi psicografado por acaso. Ele veio como determinação das instâncias maiores. Um dos generais dos guardiões de Amar, ele chega para o Ângelo Inácio e diz: tem uma missão para você. Trabalhar na elaboração, melhorar esses textos e torná-lo ele mais
menos místico e religioso e mais objetivo, mais real. Humanize o trabalho dos guardiões. Você aceita? Ele disse, aceito o trabalho. Se você não quiser, não tem problema, vamos atrás de outro. Não tem problema nenhum. E não tinha mesmo, mas ele aceitou. Ele aceitou. E a obra foi psicografada. A Marca da Besta. Leiam esse livro. É muito forte, mas é necessário. Lamentavelmente, no meio dos espiritualistas, existe um grupo de espiritualistas que falam muito manso, que falam de amor e de caridade, para mostrar que tem luz, querendo imitar Chico Xavier. Como se luz só tivesse aqueles espíritos que falam manso e de amor. Tem muita gente que fala manso, fala de amor e não tem luz. E não tem luz. E tem pouquíssima luz. Quase nada. Posso dizer que não tem. Porque existem energias no universo que elas foram criadas por Deus. Elas foram concebidas pela mente cósmica do Todo Sábio. E essas energias, elas precisam se manifestar para opor aquelas outras energias, para corrigir aquelas outras energias, para salvar, para purificar aquelas outras energias. É a energia Exu. É a energia da força, da direção, da justiça. A justiça não é justiça. A justiça é o amor. É uma forma de amor. Porque a justiça, ela não tem um caráter de punir, mas de educar, de burilar. E para burilar algo duro tem que ter uma força lá em cima. Como é que você vai burilar uma coisa densa? Como é que você vai perfurar uma coisa densa? Tem que usar a força para perfurar. A lei de conservação, lei de destruição, está previsto lá no Livro dos Espíritos, o terceiro livro de O Livro dos Espíritos, as leis morais. Lei de destruição, não é destruição, é transformação. E tem transformação que se ocorre com a força. Sem a força não vai ter aquilo. Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas a espada. Eu não vim trazer a inércia, o marasmo. Eu vim trazer o movimento, o dinamismo, o ciclotron das partículas. O salto quântico que libera o quantum de energia. O universo é movimento. O universo é movimento. Eu não acredito num Deus que não sabe dançar. Disse aquele famoso filósofo alemão, Nietzsche. Tudo é fluxo, é movimento, é energia. Então aqueles que acham que o amor é só mansitude, é só carinhozinho, vivem numa ilusão e numa visão muito limitada. Muito limitada. Tem que se falar, sim, dos espíritos que estão no nível trevoso, até para compreender. Porque tem um filme de vampiro que diz assim, a maior arma que os vampiros têm é de que não acreditam nele. A maior arma que esses seres têm, que eles trabalham no anonimato. Revelá-los, eles odeiam como revela. Quando uma pessoa tem um plano para fazer mal a você, e você descobre esse plano, você pode se defender melhor. Essa obra, ela de forma indireta, trouxe uma visão para os trabalhadores das desobsessões. Engraçado que a literatura diz assim, esses espíritos não estão nem aí para as casas espíritas, porque elas não atrapalham em nada. Presas a dogmatismo do que Kardec disse e o que não disse, e que Ramatiz não sabe nada, quem sabe é só Emmanuel. Esses espíritos, o que eles querem não é fechar a casa espírita. Eles querem inutilizar e paralisar, tornar a casa espírita um marasmo, paradinha ali. É isso que eles querem. Esses seres miram os poderes constituídos, os poderes políticos, econômicos.
Eles vão em cima dos homens que têm o poder, que decide. Para obsediar a casa espíritas, os espíritos menores. Os representantes do Consolador prometido na Terra não são dignos nem de serem obsediados por esses espíritos. Se é que eu posso chamar isso de dignidade. Mas eu só estou brincando, usando um exagero. Até para você ser obsediado por um mago negro ou por um espírito desse, você tem que ser digno. Porque ele vai perder tempo com qualquer um. E não queira ser digno não, viu? Que a pressão é grande. Não que eu seja, eu não sou. Eu não sou. Os espíritos que tentam atrapalhar meu trabalho não chegam do nível de um dragão. Tem alguns espíritos mais espertinhos que já tentam me calar porque eu estou falando muita coisa que não pode falar. Mas eu não tenho medo não. Minha mãe dizia, quem tem medo de evacuar não se alimenta. E eu não tenho medo não. Eu vou até o final também com o que eu quero fazer. Goste você ou não goste, estou pouco me lixando. Às vezes eu fico pensando, será que eu sou um Exu encarnado? Porque tem hora que eu solto a palavra e não quero saber mesmo não. É porque eu não fico preocupado em passar imagem. Eu sou isso que eu sou. Gostar, gostou. Se não gostou, você não paga minhas contas, eu não estou nem aí para a sua opinião. Então eu vou falar aquilo que eu acredito, que eu aprendi. Esse livro é muito forte. As entrelinhas dele dizem mais do que as linhas. Por que ele veio? As verdades estão aí na cara. E muita gente não quer. Pessoas estão presas ao mito. Não é o mito da política que vocês falam aí. É o mito como um mito. Jesus virou um mito. Ao longo dos séculos, o Sagrado Coração de Jesus. A lágrima primeira de Jesus. Daqui a pouco vão criar o peido, a rosa de Jesus. Ninguém vê Jesus como um judeu, jovem, um espírito extremamente com a visão cósmica. Ninguém vê isso, vê como o Salvador, o meu Salvador. Jesus, um pedaço de Deus, da trilogia, da Santíssima Trindade. Isso entorpece até a sua própria origem. Quem é você? Você veio de onde? De onde você veio e para onde você vai? Estamos vivendo o Armagedon e o Apocalipse. Faça a sua reforma íntima. Pare de beber, pare de fumar. Pare da promiscuidade. Estude, evolua. Cuidado com o espírito de sistema. Esse termo espírito de sistema foi mencionado por Allan Kardec, por Pedro na encarnação dele. Espírito de sistema é uma tese, é uma teoria que você cria na cabeça. E aquilo ali vira uma pedra de tropeço, um sistema de ideias que você acredita. E é um sistema só seu, particular. Aquilo não vigora no universo. Isso atrapalha a sua evolução. Espírito de sistema. Como, por exemplo, consigo considerar Allan Kardec o único missionário. Aí vem Chico Xavier e outros médios, Divaldo e outros médios, o próprio Robson, Vanderlei Soares, João Nunes Maia, Irene Pacheco Machado, e vem por aí os médios, por aí. Ziba Gasparetti, por aí vai. Não. Isso é tudo invenção, é só Kardec. Eu quero mostrar que eu sou diferentão. Eu sou o diferentão, eu sou o pica das galáxias. Eu sei de tudo. Esse povo aí é muito emotivo, eles não têm a minha inteligência. Um bando de abestalhado gravando vídeo na internet, se dizendo puritanos e conservadores. Não, conservadores não. Heróis de defender Kardec. Bispos que queimaram gente noutra encarnação, reencarnado, travestido de pensador espírita. Tu engana quem, espírito trevoso? Eu te conheço. Ainda não aprendeste a amar e perdoar. Queres se notabilizar com teorias escusas, estranhas. Não vai mais. Não vai mais. Chega. Exu está presente e não vai permitir. Vai desmascarar você com essa sua teoria ridícula. E eu vou falar duro. Custe o que custar. Doa quem doer. Vou falar duro. Para desmascarar o seu apetite de querer aparecer porque quer ser intelectual que entende Kardec. Entende nada. Você está longe de entender.
Você não conhece o Kardec amor, paciência e renúncia. Você não tem percepção para isso, porque seu espírito ainda é escuro. Você não conhece Kardec. Você conhece um pedaço só do trabalho de Kardec. Porque quem não ama, não tem expansão de consciência, não conhece Allan Kardec. Está longe de conhecer. Conhece só decorado na cabeça. Não entende pormenores e detalhes que estão ali. E outra coisa, parem de achar que tudo que foi escrito naquela época é tudo perfeitinho. Tem falhas também. O problema não é esse, ter falhas. Parem de querer fazer com a obra de Kardec na época o que os evangélicos fazem com a Bíblia. Interpretar o pé da letra. Interpretar ao pé da letra. Então eu vou ficar por aqui, eu não vou me alongar mais. A Marca da Besta. Um livro que fala de trevas para os que têm luz. Mas para os que têm a verdadeira luz. Não para aqueles que têm uma pseudo-luz, que têm medo de encarar as suas próprias trevas. Que assim seja.